Hoje, esta sala, Isabel Pimentel de Castro Pinto, recebe para o canal José Neumann de Pinto o jornalista de esporte, editor de esportes do Estadão, Robson Morelli. Robson Morelli vai falar do assunto do momento, do mundo inteiro, que é o episódio do estado de Mestalla, em Valência, na comunidade valenciana, na Espanha, é, atingindo, teoricamente, primeiramente por racismo, mas não pensar sobre outros crimes, né? E o Morelli tem produzido excelentes artigos a respeito, e eu estou acompanhando lá no site do Estadão. Alô, Morelli, tudo bem? Olá, Neumani, boa tarde, bom ver você. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Bom ver É, você de novo, amigo de redação, amigo do futebol e de outras coisas. É bom estar aqui com você. e da Rádio Eldorado, você continua comentando na Eldorado. Eu não comento mais, Continuo você todo continua. dia de manhãzinha, falando ali um pouquinho do futebol, do esporte de modo geral. Morelli, eu escrevi um artigo, eu sou colunista agora do Antagonista, e que está no Hoje, dizendo que vai muito além do racismo, né? É, é um caso claro de ataque de supremacistas brancos, de cunho fascista, nazi-fascista franquista, e que não tem merecido, como você tem escrito muito, a verdadeira reação da parte institucional, seja do clube do Real Madrid, seja do Clube Valência, seja da Liga, principalmente, seja da Federação, seja do governo socialista de esquerda espanhol de Pedro Sánchez. Eu queria que você situasse mais ou menos os seus escritos no Estadão e seus comentários na Real do Dourado, para que o nosso seguidor aqui no canal José Neumann no YouTube tenha uma ideia, uma clareza maior do episódio. Ô, Neumann e amigos, não é de hoje que o Vinícius Júnior sofre agressões racistas dentro do futebol espanhol. Isso tem acontecido há pelo menos duas temporadas. Duas temporadas. São nove indicações ali de ofensas racistas em partidas em seis cidades diferentes da Espanha. E apenas depois deste domingo, porque teve uma repercussão muito forte por parte do jogador, por parte do treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, italiano, e por parte da comunidade geral, da mídia, dos brasileiros, de todo mundo que viu aquilo. O Vinícius Júnior foi expulso ao fim da partida, porque ele se enroscou ali com o jogador e acabou levando o cartão vermelho. Talvez, se isso não tivesse acontecido, eu não sei se essa indignação seria a mesma. Mas o fato é que não é a primeira vez. Ele vem suportando tudo isso há duas temporadas. Os torcedores de cidades diferentes da Espanha chamam, cantam em coro Momo, 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 que é macaco em espanhol, e ninguém até agora havia tomado nenhuma atitude. O próprio Real Madrid, clube do jogador brasileiro, demorou a se posicionar. As primeiras declarações do Ancelotti, italiano, técnico, era de que é assim mesmo, não dá bola para isso, não leva a sério, não vão mudar isso nunca. Mas agora ele falou mais sério. Ele, inclusive, ele desafiou uma jornalista depois daquela partida contra o Valência, que queria falar de futebol, e ele falou: minha filha, futebol é o de menos hoje, né? Vamos falar de outra coisa, vamos falar do que Vamos, fa aconteceu. vamos falar do que aconteceu aqui, ele disse. Exatamente. Mas ele demorou para falar isso. A La E Liga demorou, demorou para intervir. e acho que ele errou, quando não, aliás, como o Real errou, quando não tirou o time de campo. Era o caso de ter tirado o time de campo. É claro que não adianta agora ficar lamentando, porque foi possível, não tirando o time de campo, ver todo um conjunto que eu queria discutir com você aqui dessa questão do supremacismo, que atinge não apenas a agressão, mas também chega à impunidade. Porque, na minha opinião, o fato continua impune.
Eu quero também lembrar, quantos anos você tem, Morelli? 54. 54 anos. Então, eu tenho 72 e testemunhei um caso que eu não diria semelhante, mas pioneiro nesse aí. Eu tinha 8 anos de idade, em 1959, quando o melhor jogador da Copa do Mundo, Didi. Valdir Pereira, Didi, que jogava no Botafogo, a peso de muito ouro, foi jogar no Real Madrid. Brilhou nos primeiros jogos e depois apagou e foi praticamente empurrado para fora. Falava-se muito que era um episódio da posição, porque o Alfredo Di Stefano, um dos maiores jogadores de futebol da história do futebol, um argentino, chamado de a Flecha Loira, né? Não aceitava a concorrência do Didi, só que o Acerta Loira, evidentemente, não era negro, e o Didi, brasileiro, latino-americano, negro, teve que voltar para o futebol brasileiro, apesar de todo o dinheiro que o Real Madrid aplicou nele. Outros brasileiros brilharam na Espanha e também sofreram ataques racistas. Evaristo de Miranda é branco, a gente não pode falar nisso, mas Rivaldo, Ronaldinho, Roberto Rivaldo, Carlos. Roberto Carlos, Ronaldo Nazário, todos eles sofreram. Então, existe realmente um fundo racista, mas nós vamos além. Vamos primeiro ao racismo. Por que é que você acha que a Espanha, que nunca foi propriamente, não teve escravatura negra na Espanha? A Espanha eram reinos árabes, inclusive, que depois foram todos conquistados pelos reis cristãos, Isabel e Isabel de Castela, né? Agora esqueci o nome do rei aliás, Isabel de Castela e o rei de Aragão, né? Fernando de Aragão, no século XVI. Mas isso aí demonstra que todos esses exemplos, né, que eu citei aqui, demonstram que há racismo na Espanha. E o caso é racista por quê? Porque o Vinícius Júnior é chamado de macaco, mono. E é uma coisa tão. Eu escrevi, o Moreno, que o mono, que não é um palavrão, que não é um insulto pior do que todos os palavrões dos cânticos, porque relaciona com o macaco. E aqui no Brasil também tem esse tipo de racismo, conforme comprovaram, você lembra muito bem, você já era editor do Esporte do Estadão, o goleiro Aranha e o próprio Vinícius. O que é que você acha disso que eu falei aqui? Ô, Neumann, esse racismo está estruturado na sociedade de um modo geral. Estou falando não só na Espanha, mas em outras sociedades também. Quando você chama alguém de momo, quando você chama alguém de macaco, você está perdendo toda a sua capacidade de argumentar contra aquela pessoa, ou porque você não gosta, ou porque ela é diferente, ou porque ela está tirando a vaga de um ou de outro, mas você perde toda a sua argumentação e vai ali na alma do cidadão e mexe e fere com essa palavra. É claro que existe essa supremacia branca, racista, nazista em países europeus, a gente sabe disso. Existe uma torcida no Valência que leva bandeiras nazistas para o estádio. Então, quando você fala da impunidade, isso não é de hoje. E o futebol entra para dentro do estádio o que vem de fora, o que vem da sociedade. Lá, aqui, em qualquer lugar do mundo, né? Então, assim, é uma sociedade, sim, doente, é uma sociedade que precisa rever conceitos e é uma sociedade em que, embora não tenha tido escravos, como você disse, né? Mas é uma sociedade que talvez se julgue melhor do que outras. E o futebol sofre com isso. Não imagino que seja só o futebol, Neumann. Não Não, imagino. tem o caso, inclusive, do jogador de basquete. Não estou lembrado agora Mas eu digo assim, não imagino que seja jogador da só no seleção esporte. brasileira. Não imagino que seja só no esporte. Imagino que seja Claro em que não. todos os segmentos da É. sociedade. Porque aquilo está impregnado na sociedade. E aí, lá,
como aqui, como em muitos outros países, o estádio de futebol vira uma praça sem lei, uma praça pública, né, sem lei, em que se pode, ou se imagina que pode, fazer o que bem entende. Né? E não é assim, não é assim. E aí entra a educação barra punição. Eu acho que nós não estamos falando com crianças. Então, eu acho que a educação funciona muito bem quando você pega na mão de uma criança e ensina. Talvez marmanjos deste tamanho que frequentam futebol, a educação já não ande sozinho, já não seja mais suficiente. Tem que ter educação e punição. Educação e punição. E isso a gente não vê acontecendo na Espanha, no Brasil, em outros lugares do mundo relacionados a esporte, relacionados ao futebol. Então, o que falta para a senhora FIFA, para a senhora UEFA, é ter regras claras, é colocar regras com punições, com punitivas dentro do regulamento. Teve manifestação racista, preconceituosa, xenófoba dentro do seu estádio, é punição, é perda de ponto, é fechamento do estádio, é exclusão do time da competição. Ah, mas isso é muito forte, não dá para identificar. É verdade. Mas como é que você vai identificar um estádio todo ou metade dele xingando um jogador brasileiro ou de qualquer outra naturalidade, né? Neste caso, então, assim, dá. Neste caso, de Valência, desculpe te interromper, Moreira, mas neste caso dá. Porque o setor que o Vinícius apontou para o juiz é propriedade, são cadeiras, propriedade de um grupo fascista chamado IOMOS. Então, é muito simples. O grupo IOMOS tem que ser banido do Estado. Ah, mas é dono da cadeira. Vende. Tá. Ocupa com outro. Não pode. Agora, a Federação Espanhola, que foi a que teve o comportamento mais próximo do civilizado, interditou por 5 jogos, o Valência reclamou. Isso não é impunidade? Recorreram, Neumann, recorreram na justiça e já ganharam o direito de ter uma parte liberada para este fim de semana. Então, isso não é impunidade? É impunidade. Aí que eu te pergunto, Morelli, de que adianta o Real Madrid, que agiu muito retardado, o Vinícius contou 11 agressões, né? Não mandando tirar o time de campo lá em Valência. O próprio técnico também, que teve uma posição digníssima, mas também tinha que ter tirado o time de campo. A verdade é que não adianta o Real Madrid, no jogo com o Raio Vallecano, colocar o time todo com a camisa 20 e o nome do Vinícius. Isso não leva a nada. Isso não leva a nada. A vitória na justiça do grupo fascista, que é dono da parte do Estado, que certamente estava insultando, é uma prova de que é impunidade e que isso aí não resolve. Isso, mesmo que venha a acontecer no futuro. Não resolve. O que tem que ser feito agora é o seguinte: não dá para punir o Estado inteiro, porque nem todo mundo estava gritando. Agora, aquele setor estava, aquele grupo estava. E, no entanto, a justiça espanhola, que é injustiça espanhola, não deu não, como você disse, um pedaço, deixa ali hoje, aí no próximo jogo. E mesmo assim, 5 jogos, é brincadeira, né, Morelli? O Neumann, já está acabando a temporada, faltam ali 2 partidas, depois cai no esquecimento, depois começa só em agosto deste ano, e aí as pessoas já esqueceram o que aconteceu e começa tudo de novo. Como é parecido com o que acontece aqui no Brasil, né? Eu tô falando, a gente está falando da Espanha, mas o Brasil não é muito diferente disso, não. Muitas coisas caem no esquecimento, são empurradas para debaixo do tapete. Neumann, encontrar o cidadão que fez isso no estádio é muito fácil. Tem um monte de câmera espalhada pelo estádio todo. Né? Tem um monte de câmera. Eu vou te dar um exemplo da instituição futebol brasileiro. Você se lembra que você deu notícias sobre isso? Um jogo, Flamengo e Botafogo, o Flamengo ganhou por 3-1, o Vinícius Júnior fez um gol e dançou. O time do Botafogo se revoltou, todo mundo queria bater no Vinícius. O técnico, Cuca, aquele estuprador, o estuprador lá da Suíça, Cuca, que atua no futebol brasileiro depois de ter estuprado uma menina, condenado por isso, e também solto impunemente por aí. Então, criou o chororô,
É porque o cara não pode comemorar um gol dançando. Por quê? Porque é um craque. O preto é o segundo QI. Tem outra parte que eu queria conversar com você. O fascista, ele é um sujeito invejoso, ele é um sujeito mal-sucedido, que é medíocre. Ele tem inveja do sucesso, da fama e da fortuna. Como é que ele, um cidadão branco, não tem acesso ao dinheiro que aquele negrinho lá de São Gonçalo, na periferia do Rio, tem? Aí é o que a gente já vai para o campo político, né? Mas aqui eu queria que você lembrasse esse caso do Botafogo, para a gente mostrar que o Brasil não pode falar muito mal da Espanha nisso, não. O futebol brasileiro não pode. O caso do Aranha é típico, né? Esse caso que você falou do Flamengo, do próprio Vini contra o Botafogo é outro, e tem inúmeros casos desse tipo, Neumann. Agora, por que não acontece? Por que o treinador às vezes joga para debaixo do tapete? Por que o capitão, quando tinha capitão, né? Agora também está faltando capitão nos times de futebol, né? Quando tinha capitão mesmo, aquele cara que se olhava e falava, esse é o capitão, eles tirariam o time de campo, né? Porque poderia, porque não, porque tinha respaldo. Ideraldo Luiz Bellini. É? Acha um desse no futebol. Mauro Ramos de Oliveira. Acha um desse no futebol hoje? Não tem, né? Não tem, né? O próprio Dunga, que fala-se muito mal dele, né, na seleção, tal. O próprio Dunga era um líder dentro de campo. Agora, você não tem respaldo do seu próprio clube. Vinícius Júnior não teve respaldo do Real Madrid, gente, que se não é o primeiro, é o segundo clube da Espanha e talvez um dos 5 do mundo. Não teve respaldo do Real Madrid. Teve agora, né? Não teve respaldo da La Liga, que organiza o futebol, e não, que tem um cara ligado ao partido de direita, extrema-direita, na Espanha, Javier Tebas, e não teve respaldo da Confederação Espanhola de Futebol. Então, assim, aconteceu lá, o que acontece aqui? Se o Flamengo fizer passar por isso e quiser tirar o time de campo, talvez ele seja punido pela CBF. Talvez ele seja punido pelos. Suspenso do campeonato. Pode o que ser, aconteceu, aliás, com o Vinícius, porque o que nós temos que conversar também sobre esse episódio, quer dizer, além do episódio político, o fascismo, o supremacismo, não existe supremacismo. Não existe raça, gente. Não existe raça, não existe branco e preto, é a cor da pele. A raça está provada cientificamente, geneticamente. Mas esses fascistas são todos negacionistas, negam a ciência. Então, além disso, tem essa questão grave, grave, grave da impunidade, né? E da punidade de quem tem um espírito leve. Até hoje eu não entendo por que é que um sujeito como o Felipe Melo vive batendo tudo que é jogo e às vezes é expulso, enquanto que um goleador faz um gol e vai à torcida e aí é um cartão amarelo, se ele fizer 2 gols e for a torcida 2 vezes, toma um cartão vermelho. Qual é a lógica de uma punição dessa? Na segurança da torcida? Não, a torcida vai para campo e a torcida paga o espetáculo. Ela tem o direito de confraternizar com o seu craque. Mas isso aí é muito pouco diante disso que a gente está vendo na Espanha, porque isso aí é fascismo na veia. Isso aí é Hitler, como você lembrou. Eu não sei se você prestou atenção nisso. Eu vi uns vídeos lá do estádio. Num dos cânticos, eles citam a Ku Klux Klan. Sim. Tem coisa mais preconceituosa, fascista, racista do que a KKK, né? Então, assim, mas isso está na sociedade, isso está enraizado, isso está ganhando futebol. Tem uma tendência que eu estou vendo nesses estádios também, Neumann, que pouco tem se falado, que é assim, para o meu time vale tudo, mesmo se tiver que passar em cima da lei, do preconceito. Tudo vale por Valência. Não é assim, né? Não pode ser assim. Né? Então, tinha pessoas que deveriam ser respeitadas dentro de campo do time adversário, mas não. Parte da imprensa espanhola acha que o Vinícius é provocador, né? Parte da imprensa e da torcida acha que não tem problema nenhum o que aconteceu e que é uma injustiça o estádio perder um pedacinho ali
como punição. Então, você vê que isso está enraizado na mentalidade dessas pessoas cuja bandeira pertence ao Valência, né? Pode ser de outra cidade, de outro clube, mas para o meu time vale tudo, mesmo se tiver que passar em cima da lei, né? Do convívio social. Não é assim. Não é assim, né? Aliás, eu queria lembrar também que, recentemente, no clássico que se chama de Majestoso, se eu não me engano, Corinthians e São Paulo, parte da torcida do Corinthians gritava cantos homofóbicos, né? Uma velha provocação de torcida para torcida em relação à questão do homossexualismo, do, do time tricolor e tal. E isso aí é tão condenável quanto o que aconteceu lá. Então, o Brasil não tem autoridade nenhuma. Esse Flávio diz, vamos intervir. Primeiro, isso é falácia, mentira. Não tem, se tiver a lei, ninguém vai... o brasileiro vai processar alguém que fere uma lei no Brasil e atua profissionalmente na Espanha. Mas a verdade é que nós vemos que não é apenas o racismo, é também a xenofobia, né? Um cara brasileiro, que é rico e tal. E essa discriminação da opção sexual. E outros preconceitos que estão ganhando muita visibilidade no mundo moderno. Agora, uma coisa que você falou aqui, que eu queria reforçar, eu queria que você reforçasse, que é o seguinte: o futebol faz parte da vida. O futebol não pode ser impune. O cara entra no estádio, ele pode matar, pode cometer qualquer crime porque ele está no estádio. Que história é essa? De onde vem esse tipo de moral? Pois e não é de hoje que é assim, né? Não é de hoje que é assim. E mesmo se tiver que mudar, que seja com o futebol, que essas pessoas paguem dentro do estádio pelos seus atos, que comece no futebol, já que não vem de fora para dentro, que aconteça de dentro e vá para fora. Mas está todo mundo inserido numa sociedade. A sociedade espanhola é sim racista e tem mostrado isso no seu dia a dia. Quando Brasília grita vamos exigir da Espanha punições, estamos indignados. Brasília precisa olhar também para o seu umbigo e relembrar esse caso que você citou do Corinthians contra os jogadores do São Paulo. Foi semana retrasada isso, né? Cadê Brasília reclamando do preconceito em relação à sexualidade ou qualquer tipo de preconceito? Então, assim, falar também lá de fora é muito fácil. Tem que falar, mas é preciso olhar também para o que acontece aqui dentro. Neumann, o futebol não pode ser isso, o esporte não pode ser isso, mas o futebol tem condições punitivas e educativas dentro da sociedade. Só precisa exercer, só precisa ter vontade para exercer, só precisa ter coragem para exercer. E aí, Neumann, aí falta capitão, né? Aí falta Falta Bellini, capitão. aí falta Mauro Mas, Ramos, aí mas falta aí muita gente. Mas aí eu queria lembrar você, a gente não pode terminar essa nossa entrevista sem lembrar a atitude corajosa, a atitude superior, a atitude heróica de Vinícius Júnior. Um menino de 20, 21, 22 anos, criado em São Gonçalo, no meio daqueles tiroteios lá das comunidades da periferia do Rio de Janeiro. Ele está Primeiro, ele está arriscando a vida com a reação. É bom a gente lembrar isso. O Vinícius arrisca a vida. Daqueles 7 caras que foram presos, 3 são prova de impunidade, foram soltos. Foram soltos porque responderam lá 3 perguntas do delegado e foram soltos. 4 foram mantidos porque penduraram um boneco com o nome e o número dele num viaduto de Madrid. Isso é uma ameaça de morte. Esses caras, se eu não me engano, eles continuam presos e quero saber se eles vão ser processados. Agora, não vai ser pela lei do Flávio Dino. E se o Flávio Dino quer se meter na Espanha, ele tem que começar aqui. Ele tem que começar pelo estádio de Itaquera, que só existe porque o Lula interveio
para dar ao Corinthians um estádio na Copa do Mundo, quando já tinha o estádio do São Paulo, o estádio municipal aqui em São Paulo e o estádio do Palmeiras. Quer dizer, então, doutor, o começo é aqui, como você bem disse, o começo é aqui e agora. Aconteceu, o majestoso foi quando? Semana retrasada. Semana retrasada. A Semana semana retrasada. retrasada. E foi no estádio, que, aliás, não é do Corinthians. Não é do Corinthians. O estádio é da Caixa Econômica, né? O estádio Não é da está Caixa pago Econômica. ainda, né? Não está Não pago foi ainda. pago. O estádio não foi pago. Então é bom a gente lembrar isso e lembrar também que algumas coisas precisam mudar no futebol, como essa história de você punir jogador que corre para a torcida para comemorar gol. E outras coisas, né, que você vê claramente. Mas antes de a gente terminar, que o nosso tempo está acabando, e eu sei que você tem coisas mais importantes aí para fazer, é bom que se diga também que aquele é um episódio que repetiu, mas também que foi original em algumas coisas. O juiz chamado Bengoechea, do teu nome, que é provavelmente lá do norte da Espanha, da França, ali, do País Basco, e a atitude do juiz, pelo amor de Deus, ele resolveu o problema expulsando o Vinícius. O, o VAR editou para tirar o jogador do Valência dando um mata-leão no Vinícius. Esse foi punido, foi suspenso, sei lá, perdeu o emprego. O juiz foi suspenso por alguma partida, não? Aquele juiz? O juiz foi, acho que vai ser, mas o cara do VAR foi sim, com certeza. É, Porque ele editou o vídeo e não mostrou o mata-leão que o jogador deu no é. Vinícius Júnior. Isso aí E, é. e aquilo que você falou, Javier Tebas, o sobrenome dele lembra o nome de uma cidade grega, Tebas, que era aliada de Esparta e que se revoltou contra Esparta e enfrentou assim, aquela luta de Davi contra Golias. Né? E, no entanto, ele é o Golias. E o cara é tão cara de pau que deu uma entrevista para um repórter da Globo Sport TV, né? Pedindo desculpa, dizendo: olha, eu fui mal interpretado, foi um primo, um sobrinho, sei lá, que escreveu. Pelo amor de Deus, isso é tudo ridículo. Agora, tudo isso some na poeira. Tudo isso some na poeira, mas eu estou aqui completamente de acordo com você. Até eu quero lembrar também que você sabe muito bem, melhor do que eu, que o Madrid é um país, é um clube monarquista. Real não significa o contrário de fictício, não. Real é do rei. É conhecido como Madrid, Madrid do rei. Então tem aquela briga na Espanha. Primeiro Castela, contra a comunidade valenciana, contra a Catalunha de Barcelona, que fica perto. Né? E depois é do rei. Né? Então tem todo um envolvimento de aristocracia e de supremacismo que não foi afetado como deveria ter sido. Foi afetado, mas não foi como deveria ter sido. Eu estou completamente de acordo com você. Nós já gastamos aqui o nosso tempo, passamos a meia hora que eu prometi a você que seria. Portanto, você agora está autorizado a usar o seu tempo para dizer alguma coisa que você gostaria de ter falado e que não teve oportunidade para isso. Neumann, eu vou engrossar o seu coro sobre a coragem do Vinícius Júnior, um menino, né? Que ainda está florescendo na Europa como jogador, como homem, e que o exemplo que ele deu, que ele vem dando, tanto para se exaltar e para gritar, quanto para segurar quando precisa, que isso fortaleça outros jogadores. Há negros no próprio time dele, há negros na Europa, há negros em outros times do futebol espanhol, e assim só vai funcionar quando todo mundo sentir a dor do outro. Né? Então, talvez o Vinícius tenha desencadeado aí um movimento, querendo ou não querendo, né? Para que isso se fortaleça na Europa e que para isso respingue aqui no Brasil também. Então, talvez hoje ele seja o grande nome da resistência ao preconceito contra preto, contra negro no mundo.
Então, que seja, né? Que seja, e que as pessoas que possam fazer alguma coisa, dona FIFA, clubes, federações, UEFA, jogadores, treinadores, que eles se juntem e possam realmente E acabar. Concordo com você que só mostrar a patrocinadores. faixa. Concordo com você que só mostrar a faixa, só vestir camisa, não dá mais. Não dá mais. Desculpa, não, mano. E patrocinadores. Tem uma notícia que eu vi hoje que o Banco Santander tirou o patrocínio. Fez muito bem. Outros devem fazer isso. Outros devem fazer isso. Patrocinadores, porque isso aí também tem um grande envolvimento. Futebol tem muito dinheiro rolando. Por isso que o Vinícius é rico. Vinícius é rico porque ele tem talento e está. E tem talento numa indústria que é muito rica, que é a indústria do futebol. Agora, é uma indústria rica que tem uma repercussão muito grande e o que acontece no futebol deve sair para a sociedade denunciando essa direita estúpida, essa direita que resultou no governo bolsonarista, no negacionismo da ciência no Brasil e na Europa. Orbán, na Hungria, Vladimir Putin, na Rússia, o Xi Jinping na China, o Modi na Índia, tudo fascista, é tudo direitista radical que tem que ser contido. E nessa luta, o menino é emocionante você ver esse menino arriscando a própria vida de martírio nessa luta. É isso. Muito obrigado, meu amigo. Você foi brilhante aqui, adorei ter mais esse contato com você. Você é um amigo muito querido, um colega de muito talento, e os meus 315 mil assinantes do canal José Leão de Pinto estão muito felizes com tudo que eles aprenderam com você aqui sobre dentro do campo, na arquibancada e fora, na rua, na rua. Eu agradeço o convite, agradeço o papo, saudade do amigo, e quando precisar, e um grande abraço para todos os seus seguidores aí, que são muitos, que são muitos. Grande abraço a todos. Obrigado, Robson. Tchau.